Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Helena, eu sou do canal Maria Helena no Mundo e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui em Portugal. Já são 3 anos que eu estou aqui. Pode ser muito, às vezes é pouco, mas nesses 3 anos eu já consegui o que todos sempre procuraram: minha carta de condução, meu título de residência e meu cartão cidadão. Eu vim falar um pouquinho hoje sobre isso para vocês como foi que eu consegui. Eu cheguei aqui em Portugal em dezembro de 2022 e já faz 3 anos que eu tô aqui. E quando eu cheguei, então assim, eu já fui atrás da minha documentação, NIF, NIS, essas coisas que a gente já sabe o que é que precisa. E logo em seguida, no ano seguinte, no mês de abril, já consegui um trabalho e tudo mais, com contrato, então isso facilitou eu ir em busca da minha documentação. E já dei entrada na minha manifestação de interesse em dezembro mesmo, quando eu cheguei. Dei entrada, coloquei meus dados no sistema, porque eu ainda não tinha documentação suficiente para continuar o processo de manifestação de interesse. Mas só esse registro lá no site já me ajudou a ter um número lá que registrou que eu dei entrada na manifestação em dezembro de 2022. No ano seguinte foi quando houve o governo liberou para a gente fazer a CPLP. Então, eu também já aproveitei e fiz a CPLP. Demorou um tempo, eu fiz a CPLP acho que foi no mês de abril de 2023. E quando foi agora, ano passado, 2025, setembro de 2025, foi quando eu recebi o meu cartão de residência. Aqui esconder minhas informações. Meu cartão de residência. Então, assim, demorou um pouco. Eu fui lá na AIMA, recebi o e-mail da AIMA, fui lá, levei a minha documentação, contrato de trabalho, comprovante de residência, e eles pegaram as informações lá e chegou o meu cartão. Só que nesse processo, quando eu fiz a manifestação de interesse, eu já entrei em contato com a advogada. Vocês podem fazer isso sozinho, muita gente já sabe como fazer. Deve ter vídeos também aqui no YouTube ensinando como fazer o registro pelo Estatuto de Igualdade. A gente pode pedir pelo site do Gov direto e nós vamos receber no e-mail esse Estatuto de Igualdade e a partir daí a gente envia as informações para o IRN e lá fica aguardando a resposta deles. Quando eles respondem, aí você vai lá no IRN e leva novamente sua documentação, eles registram lá, tiram foto e depois de um tempo você recebe o cartão cidadão, que é o Tratado de Porto Seguro que tem entre Brasil e Portugal. E nós brasileiros aqui em Portugal temos direito de fazer esse cartão cidadão. Ele dá os mesmos direitos e deveres, as obrigações que a gente precisa ter aqui no país. Então, aqui com esse cartão, né? Mas assim, ter um documento a mais para quem é imigrante sempre é bom. Mas aí depois dos 5 anos eu vou ter a cidadania por tempo de residência aqui no país, que a lei ainda não mudou, ainda são 5 anos, então depois de 5 anos eu vou receber o cartão mesmo, que vai valer como documento oficial. E também troquei, né, na verdade, minha carta de condução. Eu já tinha carta de condução no Brasil desde 2008, quando eu cheguei aqui em 2023, eu já procurei também informações para fazer a troca. Eu fui lá no órgão responsável, levei minha carta de condução antiga e paguei o valor de 30 euros. Se eu não me engano, foi 30 euros. E depois de um tempo eles respondem, você vai lá, deixa a sua carta de condução antiga e recebe a nova. E tá aqui, eu posso conduzir na Europa inteira com essa carta de condução. E acredito que no Brasil também a gente consegue conduzir com essa carta. Então, assim, em 3 anos que eu tô aqui em Portugal, eu já tenho meus documentos todos organizados. Eu acho que, assim, ser imigrante em outro país é difícil. Eu conto a minha experiência aqui em Portugal. Quando você é organizado, quando você procura fazer as coisas direitinho, as coisas acontecem e dá tudo certo.
eu consegui todos os meus documentos, graças a Deus e ao meu esforço. Desde que eu cheguei, eu já comecei a trabalhar. E com esse contrato de trabalho também facilita muito, porque você já consegue comprovar residência, comprovar subsistência, tudo com o contrato de trabalho. Então, assim, não é fácil. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar com limpeza, eu fui trabalhar limpando casa de pessoas, limpando escritórios, e ganhava muito pouco por isso. Mas nunca deixei de trabalhar. Depois fui trabalhar vendendo, vendendo energia, né? Contrato de eletricidade. E ficava na rua o dia inteiro, não tinha banheiro para ir, não tinha como beber água, então tudo que você precisava você tinha que ir num café pedir para usar a casa de banho, um trabalho bem difícil. Ficar batendo de porta em porta, que eu acho isso muito chato, bater na porta das pessoas e incomodar. E recebi muita porta na cara das pessoas. É, muita falta de educação. Fui expulso uma vez dentro de um prédio porque um morador viu batendo na porta de outra pessoa e achou que aquilo estava incomodando, que eu estava. Ele confundiu meu crachá da empresa com outra coisa e disse que eu estava mentindo, e sei o quê. E me disse que se eu não saísse de dentro do prédio, ele ia chamar a polícia. Então, assim, o imigrante passa por muitas coisas, muitas humilhações, mas a gente vence. Se não desistir, se continuar forte, firme e buscando o seu objetivo, o importante é ter uma meta de vida, ter um propósito de vida e buscar ir atrás. E foi o que eu fiz. E agora eu já consigo viajar para qualquer lugar e consegui meus documentos. Esse videozinho foi para isso, para mostrar que em 3 anos que eu estou aqui em Portugal, eu já consegui meus documentos. E agora é só esperar os 5 anos para ser cidadão e receber o passaporte vermelhinho. Gente, muito obrigada por vocês assistirem meu vídeo, me acompanharem. E quem não me segue, já segue aí, clica no botãozinho vermelho para se inscrever no meu canal. Ativa o sininho, dá uma curtida, faz um comentário. Se tiver alguma dúvida também, põe aí nos comentários que depois eu respondo para vocês, tá bem? Muito obrigada! Beijo! Amo viver aqui em Portugal, amo viver na Europa. Tem as vantagens, tem os problemas, como em qualquer país do mundo. Até no meu Brasil, nós temos problemas. Então, em outro país não seria diferente. A vida é isso, a vida é uma montanha russa. Um dia você está lá em cima, outro dia está lá embaixo, mas nunca para. Aquilo está sempre em movimento. E essa é a razão da vida, do viver. Então, assim, minha mensagem para vocês é nunca desista dos seus sonhos, estude, um conselho que eu dou para qualquer pessoa, estude. E estude inglês, aprenda inglês, fale inglês, porque para você vir para outro país, você ter uma segunda língua é importantíssimo, para você não ficar parado, estagnado na sua carreira, no seu crescimento, tá bom? Beijos, já me prolonguei muito e tchauzinho, até a próxima!